Olá, meus irmãos, meus queridos professores da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 11, nossa pré-aula, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Estamos ainda estudando o Evangelho de João e agora chegamos no capítulo 17, a intercessão do Senhor Jesus pelos seus discípulos. E a lição sugestiona alguns hinos da nossa querida harpa cristã. A lição sugestionou o hino de número 125, Quem dera hoje vir, hino de número 305, Campeões da Luz, e 516, Cristo meu vero amigo. Eu quero aqui apresentar outros sugestionamentos que têm mais a ver com o tema. Se nós vamos falar da oração sacerdotal de Jesus, a intercessão de Jesus, nós temos hinos da harpa que abordam esse assunto. Por exemplo, o hino de número 296, No Jardim, que retrata o que a lição vai falar. A lição 11 vai explorar essa temática, que é a oração de Jesus. O hino de número 4, Deus velará por ti, ou o 193, Alma abatida. Então são esses hinos que eu quero propor para você, superintendente de Escola Bíblica Dominical, professor, no momento que você inicia a sua escola bíblica, se você canta o hino no início, ou canta o hino no final, como você quiser. Mas eu sugestiono esses hinos que têm mais a ver com o tema, a intercessão do Senhor Jesus pelos seus discípulos. O nosso textuário, então, está no capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Verdade prática, a oração do Senhor Jesus, a oração que o Senhor Jesus fez ao Pai, em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Vamos então ler a leitura bíblica em classe. João capítulo 17, versículos 1 a 3 e depois versículos 11 até o 17. Então vamos juntos lermos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a seu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Então vamos para a introdução dessa pré-aula de número 11. Essa lição, ela vai enfocar, sublinhar, fomentar a importância da oração. A importância da oração sacerdotal do Senhor Jesus, que manifesta o amor e o cuidado do Senhor que Ele tem por todos nós. Assim, nesse capítulo 17 do Evangelho de João,
é uma das partes mais notáveis do Evangelho. Por quê? Porque ele nos oferece a oportunidade de escutar o Senhor Jesus dirigindo-se ao Pai em nosso favor. Então vamos apresentar agora a estrutura da lição. Quais os objetivos dessa lição? Você, professor, professora da IBD, classe de adultos, qual é o objetivo dessa lição de número 11? Primeiro, meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Segundo, examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. E terceiro, mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Qual é a motivação dessa lição? A oração do Senhor Jesus, registrada no Evangelho de João, capítulo 17, revela o cuidado genuíno de Cristo pelos seus discípulos, abrangendo a todos nós. Dessa forma, cada um de nós pode sentir-se incluído nessa intercessão, nessa oração de João 17, sendo chamados a viver na unidade do Espírito Santo. Portanto, essa compreensão da intercessão do Senhor Jesus por nós influencia significativamente nossa prática diária, nosso cotidiano, nossa vida de oração e de relacionamento com o Senhor. Há uma sugestão de metodologia para essa lição. Então, para trabalhar a lição de forma dinâmica e envolvente, você poderia iniciar essa aula com a leitura em grupo do Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 a 3, 11 a 17, que foi a leitura bíblica em classe. Mas você pode destacar algumas palavras de Jesus, como intercessão, glorificação e santificação. Em seguida, você pode utilizar um quadro ou slides para organizar os 3 tópicos da lição e conectá-los à vida cotidiana do seu aluno. Para isso, você pode propor uma atividade em grupo, pequenos grupos, onde cada grupo possa refletir sobre um tópico. São 3. Então, um tópico específico e discutir como podem aplicar os ensinamentos do Senhor na sua vida cotidiana. E a aplicação? Assim como Jesus intercedeu em favor dos seus discípulos, nós estamos sendo convidados a viver uma vida de santidade, unidade e comunhão com o Senhor. Que essa oração do Senhor Jesus em João 17 sirva de estímulo para a nossa prática intercessória e para a nossa confiança no amoroso cuidado de Cristo, reforçando assim a nossa fé e o nosso compromisso com o reino de Deus. Subsídio para o professor. De novo, a revista Ensinador Cristão. Nela há várias metodologias pedagógicas. E também há o comentário bíblico de Bacon. Ele tem um texto muito especial chamado A Oração por Si Mesmo. E está localizado, então, após o primeiro tópico, que é o aprofundamento da oração de Jesus por si mesmo ao Pai. E 2, é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Tem um texto muito interessante no final do segundo tópico, a oração pelos discípulos. Vamos pensar um pouquinho então sobre esse textuário tão lindo da oração sacerdotal do Senhor Jesus em João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Qual é o contexto dessa oração intercessória? João 17, a oração sacerdotal de Jesus. E ele inicia dizendo, e a vida eterna é esta. No que consiste então a vida eterna? Ela tem características mais distintivas
e é a intimidade com o Pai e com o nosso Senhor Jesus Cristo, bem como o próprio Jesus na qualidade de o caminho para o Pai, bem como na qualidade da verdade e da vida. Somente a palavra, ou seja, o Verbo divino, que se fez carne, é que podemos ouvir a voz da misericórdia, do perdão, do amor, da paternidade, o que chega aos homens como sopro da vida, a fim de que se tornem almas vivas ou viventes. E ele diz que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro. Que conheçam a ti só. Então conhecer a Deus é algo ético, mas prático também. Os homens que fazem a vontade de Deus o conhecem. Essa ideia está presente no Novo Testamento com o Logos, revelador do Pai, em todos os sentidos, na eternidade passada, agora, no presente e no futuro e para sempre. Se conhece a Deus por meio da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela, o Pai nos revela. Quando, na passagem de Mateus capítulo 16, quando o Senhor Jesus pergunta para Pedro, não para Pedro, para os discípulos, o Senhor Jesus faz a seguinte pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí um fala que é isso, um fala que é um profeta, um fala que é João Batista, outro fala que é Isaías ou Jeremias. Então, muita gente deu uma opinião particular. E o Senhor Jesus, depois, perguntou para os seus discípulos: e vocês, que dizem que eu sou? Aí Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse para ele: você é abençoado, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. Então, por inferência, eu posso dizer que quando disseram que Jesus era um dos profetas, que era João Batista, que era Elias, que era Jeremias ou até mesmo Moisés, eles estavam falando da sua capacidade intelectual carnal. Pedro não. Pedro não foi a carne, não foi a sua capacidade intelectual que revelou, mas o Pai. Para a pessoa conhecer Jesus, precisa receber uma revelação do Pai, uma operação do Espírito Santo. Então o próprio Pai revela Deus, o próprio Filho revela Deus, o próprio Espírito Santo revela Deus. E ele diz aqui, nós também podemos conhecê-lo através da Bíblia Sagrada, a palavra revelada. Também é possível conhecê-lo intelectualmente, mas também misticamente, espiritualmente e intuitivamente. Conheçam a ti só como único Deus verdadeiro. Temos aqui uma importantíssima frase que nos ensina diversas grandes verdades. Vamos lá. Primeiro, Deus eterno é aqui contrastado com as divindades imaginárias do mundo politeísta pagão. Esse tema é ventilado com clareza em 1 Coríntios, capítulo 8, 5 e 6, onde lemos: porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de tudo, que é sobre tudo e que estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 2. Essa declaração de Cristo também desfecha um golpe mortal contra o gnosticismo, que foi uma expressão religiosa que atormentou os 2 primeiros anos do cristianismo, ou melhor, os 2 primeiros séculos do cristianismo. Essa declaração, então, é um golpe mortal no gnosticismo, que com frequência anunciava que Cristo é o Deus deste mundo, embora postulasse muitos outros mundos habitados, possuidores dos seus próprios deuses. 3. Indiretamente, aqui também temos uma investida contra o judaísmo, apostatado da época do Senhor Jesus, que se foi desviando cada vez mais das verdades bíblicas do Antigo Testamento.
É isso que diz Mateus 23,15. Ai de vós, hipócritas e fariseus, que percorreis as ilhas do mar para fazer um prosélito, um discípulo, e depois de o torná-lo, torna-o 2 vezes mais filho do inferno. Porque, infelizmente, o judaísmo já estava afastado da revelação. Então, apesar do fato do judaísmo reconhecer a existência de um único Deus verdadeiro, tinha rejeitado a sua mais elevada de todas as manifestações, o Mashiach, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, o servo sofredor do profetizado em Isaías capítulo 53. Assim, apesar de reconhecer intelectualmente a existência de Deus, na realidade, não o conheciam por experiência própria. Tal conhecimento chega aos homens exclusivamente através do Filho, o Verbo que se fez carne. Deus se fez carne, mas igualmente em seu estado posterior à encarnação, o Verbo, uma vez assunto nos céus, por meio do ministério do Espírito Santo. Quarto, essa declaração de Cristo, pois é uma das mais claras do Novo Testamento, em apoio à confirmação à doutrina monoteísta. E o que é monoteísmo? Monoteísmo é a crença num único Deus. Quando você diz que crer num só Deus, você é monoteísta. Mono, um. Teísmo, Deus. Diferente de poli, muitos. Teísmo, politeísta. Então nós cristãos somos monoteístas. E a doutrina da Trindade preserva essa ideia. Porque a primeira premissa é que só existe um Deus verdadeiro, o monoteísmo. E a segunda premissa é que no Novo Testamento fala explicitamente que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. 3 pessoas. O que é a doutrina da Trindade? Um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O único Deus real, essencial, fazendo então antítese aos deuses irreais, deuses simbólicos e místicos deste mundo. E não somente do mundo gentílico, mas também no próprio judaísmo posterior, em seu estado de apostasia da verdadeira fé. Apostatou-se da fé. Esse é o Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na expressão de Efésios 1:3. E isso não faz antítese com a ideia de Deus segundo o Antigo Testamento, ou com a ideia de Cristo, mas antes contrasta com toda a crença falsa e obscura sobre Deus. Por conseguinte, temos aqui o verdadeiro Deus segundo ele se revela. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o final do versículo 3 do capítulo 17 de João. Estas palavras se relacionam à cristologia em geral, tal como aquelas primeiras estão vinculadas ao conhecimento de Deus Pai. Conhecer a Deus e a Jesus é igualmente conhecer a fonte da vida. Esse é um tema constante no 4º Evangelho, no Evangelho de João. O conceito inclui a ideia de exclusividade, porque só no Filho há vida. Essa vida é a participação na forma de vida de Deus, e não apenas uma existência sem fim. No entanto, muitas declarações do Senhor e também dos apóstolos têm sido utilizados por grupos heterogêneos, grupos não ortodoxos, para a defesa de conceitos equivocados sobre Deus, sobre Cristo, desde tempos remotos, desde a igreja primitiva, com o problema do gnosticismo, como nós podemos verificar a seguir. Nós temos então uma expressão religiosa chamada unicistas. Os unicistas, eles confundem as pessoas na unidade divina. Os unicistas creem que Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 pessoas, são 3 manifestações de uma só pessoa. Isso é o que crê o unicista. Então, quem são os unicistas hoje? Quem representa o unicismo hoje? A igreja Voz da Verdade, que tem aquele conjunto,
Tabernáculo da Fé, a Igreja Só Jesus. Essas igrejas são unicistas. Elas acreditam que na pessoa de Deus está um único ser, que ora aparece como Pai, ora aparece como Filho, ora aparece como Espírito Santo. Essa é uma crença que tem um problema seríssimo com o próprio João 17,3, que é o nosso texto áureo. Por quê? Está dizendo que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. E quem está falando isso? Jesus. Falando para quem? Para o Pai. Então Jesus não é o Pai. Não tem jeito de não crer nas três pessoas da unidade divina. Então, unicismo é uma crença equivocada que confundem as três pessoas como sendo uma única pessoa, e aí eles chamam de três manifestações. Então os unicistas confundem as pessoas na unidade divina, declarando haver uma só pessoa com três manifestações diferentes. Por outro lado, nós temos os unitaristas. Quem são os unitaristas? Bom, eles acreditam que existe um só Deus verdadeiro, que seria o Pai. Eles acreditam que Jesus é um Deus de segunda categoria e que o Espírito Santo é apenas uma força ou uma manifestação. O grupo atual que mais representa esse conceito são as chamadas Testemunhas de Jeová. Mas o unitarismo tem um problema gravíssimo, porque ele vira um politeísmo. Se você tem um Deus todo-poderoso chamado Jeová e um Deus inferior chamado Jesus, então você tem dois deuses e duas divindades. Não é mais monoteísmo, seria politeísmo. Então os unitaristas, representados atualmente pelas Testemunhas de Jeová, têm um problema sério. Eles não são monoteístas, porque se eles acreditam no Jeová Deus como sendo o único Deus verdadeiro e acreditam no Deus chamado Jesus, é crença em dois deuses. Crença em dois deuses, politeísmo. Então é um problema essas expressões religiosas. Então os unitaristas, que acreditam que somente o Pai é Deus, o Filho seria apenas uma criatura e o Espírito Santo não seria uma pessoa, mas uma força ou uma manifestação. Agora, os unitaristas, esse segundo grupo, eles utilizam com frequência de João 17,3 para demonstrarem uma suposta diferença entre a natureza de Deus Pai e de Deus Filho. Porque, segundo argumentam, há um só Deus verdadeiro e há também o seu Filho Jesus Cristo, separando então o Pai do Filho na perspectiva da divindade. Porém, isso é uma interpretação totalmente artificial, que ignora o quê? Outras passagens das Escrituras, como por exemplo Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. O que ele quis dizer com isso? Um só Deus. São pessoas diferentes, mas a divindade é única. Muitas outras passagens das Escrituras indicam a perfeita unidade da natureza do Pai e do Filho, bem como a legítima deidade do Filho, Jesus Cristo. Eu coloquei vários versículos que mostram que Jesus, o Pai e o Espírito Santo possuem a mesma essência, a mesma natureza. 2. Em contraste com a posição herética dos unitaristas, lembram, os unitaristas são esses que acham que há duas divindades, que o Pai é Deus e que o Filho é um Deus de menor categoria, ou a primeira criatura de Jeová Deus. Os crentes autênticos têm entendido o fato que conhecer a Deus Pai é, ao mesmo tempo, conhecer ao Filho. Jesus falou, quem não aceita o Filho não tem o Pai. Quem aceita o Filho tem o Pai. Porque isso implica a unidade de conhecimento, que há um único Deus Pai e Deus Filho na unidade de natureza. 3. Apesar de que o conhecimento é o mesmo, isto é, que conhecer a Cristo é, ao mesmo tempo, conhecer a Deus Pai, contudo, fica salientado nessa passagem a distinção de pessoas. O Pai não é o Filho e vice-versa, o Filho não é o Pai. Por conseguinte, em certo sentido, o Pai é conhecido tanto em Jesus como juntamente com Cristo. 4. O texto em foco subentende que há um conhecimento de Deus através
do Espírito Santo. Apesar do fato de que conhecer a Deus, neste quarto evangelho, no Evangelho de João, sempre é encarado do ponto de vista prático, isto é, produz resultados práticos na vida e nas ações do crente. 5. Isso quer dizer que a fé aqui, contemplada teologicamente, trata-se de um conhecimento, como alvos e propósitos. E o conhecimento contemplativo conduz à transformação do ser do crente. Então, essa expressão, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, coloca a vida eterna no conhecimento do Pai e do Filho. Então, para ter a vida eterna, tem que ter o conhecimento correto do Pai, mas também do Filho, que ele é colocado na mesma situação. A própria justa posição Pai e Filho serve de prova, que é a implicação da identidade do Senhor Jesus. Claro, Jesus só pode ser Deus, e é mesmo, o Verbo que se fez carne. Pois conhecer a Deus e a uma criatura, se Jesus fosse apenas uma criatura, se ele não fosse divino, não poderia ter a vida eterna. E tal associação de um com o outro, nessas condições, seria algo inconcebível, associar a vida eterna a uma criatura que teve começo, portanto não é eterno. Se não é eterno, não pode dar a vida eterna. Só pode dar a vida eterna a quem é eterno. Conhecer o Pai e o Filho, ambos da mesma natureza, pelo fato da pessoa do Pai e do Filho ser um único Deus eterno, pode dar a vida eterna. Somente o eterno pode dar a vida eterna. E a palavra é clara. A vida eterna é o quê? Conhecer o Pai e conhecer o Filho. Então, na presente lição, nós iremos explorar o Evangelho de João, capítulo 17. Esse capítulo, então, descreve a oração sacerdotal do Senhor Jesus em benefício dele, da glorificação, bem como dos seus discípulos e até hoje nós. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus, no seu reino, no seu propósito em promover o Evangelho no mundo. Qual é a palavrinha-chave, então, dessa lição de número 11? Olá, meus queridos irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu quero apresentar aqui os meus livros e colocar à sua disposição. O livro O Povo de Israel é um livro que vai abordar a história do povo de Israel em uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. É um livro doce, fácil para ler e está disponível para você. Basta você entrar em contato com a ESTEADEC 019 99632 5353. Um segundo livro que eu quero apresentar para você foi o meu trabalho de mestrado na Universidade Mackenzie no curso Ciências da Religião. Esse livro chama-se Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. E ele vai abordar como que Jerusalém passou a ser tão importante. Nós sabemos que Jerusalém tornou-se uma cidade no mundo ocidental extremamente disputada, reverenciada. Hoje, aproximadamente 4 bilhões de seres humanos, de alguma maneira, têm algum carinho por essa cidade, que não tem nenhuma estratégia política, que está aninhada lá nas montanhas do deserto da Judéia, não é importante economicamente, mas foi escolhida por Deus e por isso tornou-se uma cidade tão relevante. Nesse livro, eu apresento a construção, a gestação desse imaginário na cultura judaica, depois na velha cristandade, como os cristãos percebiam Jerusalém, num primeiro momento uma cidade maldita, porque tinha matado o Salvador, e depois uma cidade santa. Finalmente, a percepção muçulmana, como os muçulmanos enxergam a cidade de Jerusalém, que é considerada hoje a terceira cidade sagrada mais importante da religião islâmica, primeiro Meca, segundo Medina, terceira Jerusalém. E finalmente,
Eu vou falar com a chegada tardia do protestantismo em Jerusalém e como o protestantismo vai ressignificar a cidade. Até chegar então à percepção pentecostal, como que os pentecostais percebem a cidade de Jerusalém. Se você quiser adquirir esse livro, entre em contato com a Estiadec 019 99632 5353. E finalmente, o último livro que eu quero apresentar para você é um livro muito completo. Foi lançado ano passado, que fala sobre a geografia das terras da Bíblia. Rios, fauna, flora, montanhas, divisão política, divisão geográfica, história. Muito assunto aqui nesse livro, Geografia da Terra Santa, uma análise das terras da Bíblia. Esse material vai te enriquecer, vai te dar muito subsídio, você que é professor de escola bíblica dominical, ou você que gosta da Bíblia, esse material está disponível para você. Entre em contato na Estiadec 019 99632 5353 e você receberá aí na sua casa um exemplar ou todos os 3 desses livros de minha autoria. Grande abraço. É a palavrinha intercessão. Então, o primeiro tópico da nossa lição, a oração de Jesus e a sua glorificação. 1.1, a oração de Jesus. Entre todas as orações do Senhor Jesus documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi em João, capítulo 17, que relatou possivelmente a mais elevada oração do Senhor Jesus. No início de João, então no versículo 1 do capítulo 17, está escrito: Jesus falou essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, professor. Jesus, em João 17, ele está orando. E ele está em que posição? De joelhos? Não. A Bíblia é clara, Jesus pôs-se de pé. Jesus orou de pé. Porque o que vale não é a posição do seu corpo, é a posição do seu coração. Então, eu conheço muita gente que quando vai orar tem que dobrar o joelho. Se não dobrar o joelho não é oração. Mas Jesus pôs-se de pé e olhando para os céus começou a oração em João 17. Isso é um ensinamento para mim também, que não é o importante a posição do seu corpo. O importante é a posição do seu coração. Claro, se você tiver condições de expressar a sua humildade através do corpo, dobrando o joelho, isso é muito bom. Mas cuidado, não é a posição do corpo que é importante. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que estava dentro do estômago do grande peixe e orou e Deus ouviu. Do fundo do mar, a Bíblia diz que a cabeça de Jonas estava enrolada em algas dentro do estômago de um grande peixe e Deus ouviu a oração dele. Lá da profundeza do abismo, como ele mesmo ora. Vou te dar um outro exemplo de oração de uma pessoa que estava numa posição corporal muito difícil. Aquele ex-ladrão na cruz. Ele falou para Jesus: lembra-te de mim quando tiveres no meu reino. Jesus ouviu a oração dele, ouviu a petição dele, porque orar é pedir. Então, se você pode dobrar os seus joelhos, isso é saudável, está tudo bem. Mas não esqueça disso. Não importa a posição do seu corpo, importa a posição do seu coração. Então, no início do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1, está escrito: Jesus falou estas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor Jesus sobre a vinda do Espírito Santo, o Consolador, conforme estudamos na última lição. Certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que ele compartilhou a Santa Ceia aos seus discípulos. Em relação à oração de Jesus, no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal, ou então a oração da consagração. Se você ler João 17, é assim que é o que nós estamos estudando, ele inicia dizendo o seguinte: Jesus falou essas coisas. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse. Então,
ele estava normal e começou a orar. Outro elemento importante que eu aprendo: eu posso orar em qualquer local, eu posso orar em todo o tempo. E é isso mesmo que Paulo nos incentiva em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Orai sem cessar. Então, esses são os nomes da oração aqui de João 17. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Primeiro, ele orou por si mesmo. Segundo, intercedeu pelos seus discípulos. E terceiro, fez uma oração pela futura igreja, pela igreja futura. 1.2. A oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus, pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente do seu ministério e, portanto, da finalidade da sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, no seu diálogo com Deus Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio do seu sacrifício redentor no Calvário. Então, nosso Senhor Jesus expressa: glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo conheceria a vida eterna. A vida eterna seria oferecida a todos que aceitassem o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Então, glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Subtópico 1.3. A mesma glória com o Pai. O versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à sua divindade, o Verbo divino antes da encarnação, ou seja, Cristo pré-encarnado. Na realidade, o que o Senhor Jesus solicita é a glorificação mútua entre Pai e Filho. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Então, essa declaração evidencia a divindade do Senhor Jesus, ao revelá-lo como um com o Pai, um só Deus, uma só essência. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende dos seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e o Senhor Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é o resuminho então do tópico 1? A sinopse do tópico 1 é: a oração do Senhor Jesus demonstra o seu desejo em glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com Ele desde toda a eternidade. Vamos dar uma olhadinha no auxílio bíblico? Você, professor, professora, talvez você não tenha o comentário bíblico do Bacon, mas aqui na lição tem um pequeno comentário, eu pus aqui como resumo para você. A oração por si mesmo. Do ponto de vista do Senhor Jesus, quando ele olha para os anos passados, da sua curta permanência aqui na Terra, 3 anos e meio apenas, há 4 coisas específicas e evidentes que ele realizou e que haviam trazido até aquela hora. Primeiro, eu glorifiquei-te na terra. Ele teve uma glória com o Pai antes que o mundo existisse. E ele antevia que isso seria restaurado. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Colocado em linguagem moderna, ele estava dizendo que, a partir da perspectiva divina, a encarnação era um celebrado sucesso. 2. Tenho consumado a obra que me deste a fazer. O verbo grego para consumar é teleiosas, que significa completar, trazer ao final, terminar, realizar, trazer o objetivo ou a realização no sentido de superação, suplantação de um estado imperfeito, de coisas
por alguém que está livre de objeções. Terceiro, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes. Então a palavra para manifestar é a palavra grega ephanerosa, que significa tornar conhecido pelas palavras transmitidas, embora aqui o ensino seja acompanhado por uma revelação que vem da obra. E olha só, que importante nós entendemos como era a adoração judaica. No judaísmo, era proibido falar o tetragrama divino. Então eles não falavam com medo de não levar o nome de Deus em vão. Mas agora o nome Pai tornou-se conhecido aos homens. Já não precisam ter medo de pronunciar o nome de Deus. Quarto, eu lhes dei as palavras que me deste. Ele é a eterna palavra viva. Deu aos homens as palavras que lhes receberam. Disto vem o conhecimento. Eles têm conhecido a verdadeira natureza de Jesus. Saí de ti, e a fé, e creram na sua missão que me enviaste. Então os discípulos foram capazes, ouvindo as palavras do Senhor Jesus, de manter a palavra de Deus. E sexto, manter quer dizer mais do que obedecer. Quer dizer proteger e comunicar ao mundo a revelação que Deus confiou à igreja. Segundo tópico, o Espírito habita os discípulos. 2.1, intercessão pela proteção dos discípulos. Então, nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou diante do seu ministério na terra. No versículo 6 do capítulo 17, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis em continuar a obra do Senhor aqui na terra. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então, ao longo de quase 4 anos, o Senhor Jesus investiu em homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. 2.2, os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos do Senhor Jesus, as suas revelações foram reavivadas. Quando? No dia de Pentecostes, com o poder do Espírito Santo, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam do Senhor Jesus. No versículo 6, o Senhor Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a palavra recebida, guardaram a palavra. Graças a Deus. Ao vivermos conforme a Bíblia, aceitando e obedecendo os ensinamentos do Senhor Jesus, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. E 2.3, protegidos do mundo. O versículo 14 afirma: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção no termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado, ou à humanidade. No entanto, Jesus se refere aqui no sistema mundano, no sistema do mundo que é governado por Satanás. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno, Efésios 2:2. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. Então, o resuminho do tópico 2, a sinopse do tópico 2. Jesus pediu a proteção para os seus discípulos, que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal
que existe no mundo. Vamos então pensar aqui nesse subsídio teológico, ampliando o conhecimento da Bíblia de estudo pentecostal. A oração final do Senhor Jesus por seus discípulos mostra os desejos mais profundos do nosso Senhor para os seus seguidores, tanto para aquela época quanto para hoje. Isso também é um exemplo inspirado pelo Espírito, de como todos os pastores e líderes do ministério devem orar pelas pessoas, e como os pais cristãos devem orar por seus filhinhos. Ao orar por aqueles que estão sob os nossos cuidados, nossas maiores preocupações devem ser, primeiro, que essas pessoas possam conhecer o Senhor Jesus Cristo e sua palavra intimamente. E o terceiro tópico, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. 3.1, a oração pela unidade da igreja. Essa terceira parte da sua oração sacerdotal, sua súplica, o Senhor Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, o Senhor Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor então ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. João 17:21. 3.2, propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Assim a igreja revela essa unidade espiritual em Cristo, com Cristo, por meio de 4 motivos. Primeiro motivo, união essencial dos salvos como membros do corpo do Senhor. Segundo motivo, união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Terceiro motivo, união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. E quarto motivo, união essencial dos salvos manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. 3.3, oração por encorajamento à unidade. Em João capítulo 17, a partir do versículo 21 e 22, nosso Senhor Jesus roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. Esse é o papel dos pastores. Esse é o papel dos líderes da igreja. Você tem que incentivar os irmãos, os seus alunos, os seus alunos de EBD, você tem que motivar eles a terem comunhão com Jesus, a fazer o que Jesus orientou. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o seu Pai que estás no céu. Então, eu como professor, você como professor de escola bíblica dominical, incentiva o seu aluno. Você tem que incentivá-lo a ter comunhão com Jesus. Mas você, professor, você, professora, tem que ter comunhão com Jesus, tem que falar com Jesus, tem que orar, tem que invocar o poderoso nome do Senhor Jesus. Então nós temos que encorajar os discípulos a terem comunhão com o Senhor para serem testemunhas. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a credibilidade. Resuminho do tópico 3, sinopse 3. Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. Considerações finais. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo do Senhor, e esse privilégio deve manter-nos ciente da nossa função no reino de Deus. Por isso,
temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus revelou no Calvário. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando sua vida. Incentive os seus alunos a orarem, a buscarem a presença de Deus, a participarem de culto de oração. Você, professor, é o instrumento de Deus para despertar uma nova geração de adoradores, de pessoas que vivem o Evangelho e têm comunhão com o Senhor Jesus. A oração de Jesus em João 17 continua ainda valendo por nós. Ele orou por mim, ele orou por você. Ore por seus alunos, ore pela Escola Bíblica Dominical. Olá, meus irmãos, eu quero fazer um convite especial para você, você que é aluno, professor, você que ama a terra de Israel. Venha comigo para nós andarmos na Terra Santa. Nós vamos visitar os principais locais que a Bíblia testemunha. Será na última quinzena do mês de novembro, 16 a 24 de novembro de 2025. São 9 dias somente em Israel. E se você desejar, se você tiver condições econômicas e quiser participar dessa imersão na Terra Santa, nós vamos falar de geografia bíblica, de história bíblica, de assuntos teológicos. Vamos ser testemunhas oculares do túmulo vazio do Senhor Jesus. Celebrar a Santa Ceia do Senhor no jardim do túmulo. Venha comigo, é o nosso grupo e você precisa, quando ligar lá na Renova, 019 3241 2424, você tem que dizer que você quer ir no grupo do professor Alberto, porque tem outros grupos, tá bem? Então, se você quiser viajar comigo para Israel, final do ano, na última quinzena, na segunda quinzena do mês de novembro, entre em contato na Renova Turismo, 019 3241 2424 e diga que você quer fazer parte do grupo do professor Alberto na viagem para Israel. Vai ser uma bênção ter a sua presença. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.